Olá! O Brasil tem 6 estados com alta no número de mortes por coronavírus. Roraima lidera entre os estados com maior crescimento, 10 dias após a reabertura dos serviços não essenciais. Acompanhe no programa um panorama sobre o contágio na região norte. Para a ativista do direito à cidade, Hermínia Maricato, a falta de discussão sobre mobilidade urbana em meio à pandemia tem deixado a classe trabalhadora mais vulnerável à contaminação. Conversamos com ela sobre esse assunto na entrevista central. E saiba ainda sobre a tentativa de Paulo Guedes em dar andamento à privatização do Banco do Brasil. A Central do Brasil está começando. Central do Brasil. A ameaça de privatização atinge os bens construídos com investimento público ao longo de muitos anos. É o caso dos bancos nacionais, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Desde Michel Temer, esses bancos vêm sofrendo um desmonte. A saída de Rubem Novaes do Banco do Brasil parece dar seguimento à estratégia privatista. Quem tem as informações é a repórter Camila Piacese. Rubem Novaes deixará o cargo de presidente executivo do Banco do Brasil em agosto. Na sexta-feira foi divulgado um pedido de demissão entregue por ele ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Economia, Paulo Guedes. A justificativa foi que a companhia precisa de renovação, mas, para João Fukunaga, coordenador da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil, a saída faz parte do projeto de privatização do banco. A troca do comando é porque o Rubem Novaes não agradou ao mercado, né? O mercado quer que se acelere a privatização do Banco do Brasil, quer que se entregue mais coisas do Banco do Brasil, que seja colocada à venda, por exemplo, a BB da TVM, que ele anunciou e não se realizou. Então a saída dele traz a possibilidade do mercado ter uma pessoa muito mais empoderada para que se faça isso. O governo Bolsonaro não esconde o interesse em privatizar os bancos públicos. Na reunião ministerial, por exemplo, o ministro Paulo Guedes fez um apelo para que a venda do Banco do Brasil fosse o mais rápido possível. Entretanto, Rita Serrano, representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal, lembrou que a venda das estatais dificulta no desenvolvimento de políticas públicas. Os bancos públicos eles são importantes para o investimento no país. Não à toa, o Banco do Brasil é o maior investidor de crédito agrícola, né, da agricultura familiar, do pequeno agricultor, da agricultura familiar. A Caixa tem 70% do mercado habitacional e o BNDES cumpriu em anos anteriores, porque neste governo ele foi descapitalizado, a função de investir na grande indústria, investir na industrialização. Nesta época de pandemia, os bancos têm mostrado seu papel para a sociedade, ao atender 120 milhões de brasileiros com o pagamento do auxílio emergencial. Nos Estados Unidos, o pagamento está sendo feito por cheque por não haver um banco a serviço da sociedade, como explicou Rita. Que você tem a Caixa com a capilaridade, a expertise e com todas as falhas que vem tendo no sistema, ela se superou criando aplicativo e conseguindo atender essa população toda. A política de privatizações e cortes em recursos públicos também atingiu a educação. Mas a recente derrota no governo Bolsonaro da votação do Fundeb na Câmara dos Deputados demonstrou a fragilidade de articulação política da base governista. Na próxima semana, o Senado deve votar a proposta que torna o Fundeb uma política permanente. Humberto Costa, senador por Pernambuco, comenta o assunto. Embarque imediato. Estamos completamente engajados nessa luta pela votação e aprovação imediata da proposta de emenda constitucional que prorroga o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o Fundeb. O Fundeb, criado pelo governo do presidente Lula, tem cumprido um papel fundamental para melhorar as condições educacionais no Brasil, especialmente por estar valorizando os professores junto ao sistema educacional. Vamos trabalhar para que o governo Bolsonaro não tente fazer qualquer mudança
na proposta que veio da Câmara. Ela representou um consenso importante entre educadores, entre os próprios parlamentares que votaram quase que por unanimidade. E aqui no Senado nós estamos empenhados em apressar essa votação, conseguir que seja marcada a data para votarmos, e tenho certeza de que num espaço de tempo curto nós vamos dar ao Brasil aquilo que o governo Bolsonaro não queria: um aumento de recursos para o Fundeb e o fato de entrar em vigor o mais imediatamente possível. Falando em educação, vamos para a Parada Cultural. Hoje a dica vem do Rio Grande do Norte com a jornalista Janaína Lima. Parada Cultural. Olá pessoal da Central do Brasil, a dica de hoje é o livro Hasteemos a Bandeira Colorida. É um livro organizado por Leonardo Nogueira, Erivan Hilário, Thaís Paz e Kátia Marro. É um livro da editora Expressão Popular. E a dica é para quem quiser conhecer mais sobre a realidade brasileira da população LGBT. O livro compõe diversos textos que trazem elementos sobre a vida social dessa população e diversas contradições desta sociedade. Mais de 90 mil pessoas morreram por coronavírus no Brasil e 2.500.000 pessoas foram comprovadamente infectadas. Como falou o infectologista Gerson Salvador em entrevista no programa esta semana, estamos vivendo ondas epidêmicas simultâneas no Brasil. Regiões que estavam conseguindo conter a doença voltaram a apresentar crescimento. Vamos saber mais na reportagem de Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. 6 estados se destacam pelo crescimento nos casos. Um deles é Roraima, na região norte. Com o segundo menor índice de isolamento social do país, o estado contabiliza até o momento quase 31 mil casos e 493 mortes em decorrência da Covid-19. O estado dispõe apenas de um hospital com leitos de UTI, que fica na capital Boa Vista. O interior conta com o apoio de unidades de campanha, como a da Operação Acolhida, em Pacaraima, no extremo norte do estado. Lá, o foco dos atendimentos são os imigrantes e refugiados. A tendência é de aumento nos casos no estado, como explica o médico Luiz Otávio. Mesmo depois de uma queda do número de casos nas semanas epidemiológicas, a gente estava com uma média, como eu estava falando, de 3 mil casos por semana, e na última semana teve um pouco mais de 1.000 casos. Mesmo assim, segue um número alto da taxa de ocupação dos leitos. Isso provavelmente é explicado porque a internação pelo coronavírus, ela demora, o paciente fica algumas semanas internado quando está em estágio grave, né? Então isso pode demorar um pouco a repercutir na taxa de ocupação de leitos de UTI. Um dos agravantes é que o governo do estado, alinhado com o discurso do governo Bolsonaro, não implementou políticas rígidas de isolamento. Nesta semana, mesmo com uma alta nos números, o comércio retomou as atividades. O médico Luiz Otávio explica as consequências desta decisão. E isso deve proporcionar aí uma maior estabilidade no grande número de casos ainda confirmados por semana, ou até mesmo um aumento, o que deve perpetuar aí essa taxa de ocupação dos leitos de UTI no Hospital Geral de Roraima, em torno de 90%, ainda por algum tempo. Já o Amazonas, epicentro da crise na região, que protagonizou um colapso na saúde no setor funerário, está entre os estados mais estáveis nas estatísticas e já amplia o processo de flexibilização. Nesta semana, foi registrada uma redução de 42% no número de casos no estado. As condições urbanas são fatores que impactam na transmissão do coronavírus. A mobilidade, por exemplo, é um aspecto que contribui para a disseminação do vírus entre a população. Sobre o assunto, Jonatas Campos conversou com Hermínia Maricato, que é professora de Arquitetura e Urbanismo da USP. Entrevista Central. Olá, nossa entrevistada de hoje é Hermínia Maricato, professora de Arquitetura e Urbanismo da USP e já foi ministra adjunta do Ministério das Cidades. Professora, agradecemos sua presença nessa entrevista central.
Em plena pandemia, governadores, judiciários e proprietários insistem em desabrigar famílias por todo o Brasil. Há uma campanha do movimento popular chamada Despejo Zero, que visa proteger essas famílias de ficarem na rua nesse momento de pandemia. Qual a sua opinião sobre esse fato tão grave no Brasil? Por que ter uma moradia digna é tão difícil, professora? A maior parte das nossas metrópoles são produzidas sem a presença do aparelho de Estado. Isso é impressionante, isso é invisível, não é? Até que a pandemia coloca isso em evidência, evidentemente. Por quê? Porque não dá para você efetuar o isolamento social nas condições de congestionamento, de falta de saneamento, de insalubridade, falta de ventilação que nós temos nas moradias da maior parte, eu vou insistir. Se eu pegar metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, as metrópoles nordestinas, talvez as do Sudeste e do Sul não, a maior parte da população tem problemas de moradia. Professora, e essa mesma classe trabalhadora que sofre em sua moradia também precisa ir trabalhar todo dia em plena pandemia. Então eu lhe pergunto, do fator mobilidade, qual a importância do poder público a extrema importância à mobilidade, aos ônibus, aos metrôs, para que a classe trabalhadora possa ir para o trabalho em segurança? E é importante esclarecer que pesquisas muito recentes estão mostrando que a locomoção em veículos de transporte coletivo parecem ser o maior vetor de transmissão do novo coronavírus. E quando se fala todos esses dados que a mídia do mainstream aí fala o tempo todo, o que é preciso fazer para combater a epidemia, ninguém cita melhorar as condições de transporte coletivo. E elas estão no centro da contaminação. Eu tinha essa hipótese e agora a revista da FAPESP publica artigos sobre isso. Eu queria tocar num assunto que tem a ver novamente com despejo de famílias e de pequenos comércios, que é a questão do aluguel. Muito brasileiro vive de aluguel e muitos comércios funcionam em edifícios, em casas alugadas. Nessa pandemia tem o problema de pagamento de aluguel. A senhora acha que o Brasil falta uma regulamentação mais rigorosa sobre aluguéis? Nós tivemos um aumento exponencial do preço da moradia e um aumento exponencial dos aluguéis. E por isso nós tivemos, com muito investimento, apesar do muito investimento, uma regressão nas condições de moradia, e uma crise por conta do aumento do preço dos imóveis e dos aluguéis. Então, essa questão ela precisa ser vista no conjunto de uma política habitacional, e o município tem uma importância, de acordo com a nossa Constituição, central na política de uso de ocupação do solo, aplicar a função social da propriedade prevista na nossa Constituição, não é? Eu quero lembrar aqui, que eu esqueci até na primeira pergunta, que o direito à moradia está na nossa Constituição, o direito ao transporte também, e isso é ignorado pelas prefeituras, pelo sistema de justiça. Nós constituímos uma rede a partir da Frente Brasil Popular, do Projeto para o Brasil, que se chama BR Cidades, um projeto para as cidades do Brasil. Estamos já com uma proposta de agenda nacional, estamos em 30 universidades, 16 estados, muito apoio de entidades de engenheiros, arquitetos, médicos, advogados, assistentes sociais e lideranças sociais, discutindo um projeto para as cidades do Brasil perto da casa das pessoas, perto da experiência das pessoas. E você também pode participar do nosso programa enviando a sua dica cultural. Anota aí o nosso WhatsApp,
11 930 81 3336. Eu fico por aqui. Amanhã tem mais Central do Brasil. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.